legal. Ela fez a primeira turma, sim. Sejam bem-vindos à nossa 7ª semana. É o nosso 7º encontro. Hoje nós estamos concluindo a 6ª semana e entrando na 7ª semana. E hoje eu tenho algumas cobranças para vocês, tá? Primeiro, eu quero saber se vocês fizeram o exercício da semana passada, que era de criar um lugar seguro, um refúgio mental. Era o exercício da semana passada, que a maioria não fez. Camila, Gi, Laís, vocês fizeram o exercício, colocaram em dia, porque semana passada estava todo mundo... Tava. Alguém... Não, pode falar. Pode falar, fica à vontade. Eu tava bem atrasada, assim, até com os livros, tudo. Aí essa semana que passou, eu consegui colocar em ordem os livros, porque realmente estava muito atrasada, sem ler os capítulos. E do local, Dri, eu consegui sim, eu só não consegui fazer o exercício da foto. Mas o do local eu consegui sim. Mas eu achei engraçado, eu ia até comentar. O local seguro, assim, que eu criei, não sei se tem alguma referência, mas, assim, foi numa chacrinha que meu pai tinha. Tem, aliás, né, que meu pai faleceu. Mas, não sei, assim, eu me imaginei lá. Te trouxe segurança? Ah, sim. É porque lá eu acho, assim, meu pai ficava muito lá, né? E o meu pai me trazia muita segurança, né? Eu não sei se eu relacionei isso com o lugar, com isso, sabe, Dri? Certeza. É o emocional que manda na nossa vida. Então a gente conecta as lembranças, as memórias, as pessoas, tudo isso. Gi, você fez o exercício do refúgio? Fiz. E assim como a Camila, eu acabei de voltar de viagem lá da minha mãe. E quando me veio isso de fazer o lugar, também é lá no sítio. Então, assim, o lugar bem no meio, tem um lugar lá no meio do sítio, é só, assim, só a mata do lado, não tem mais nada, é um lugarzinho específico. E aí, sempre que vem assim, para um lugar, eu vou para aquele lugar. E é bem gostoso, eu não sei, me trouxe paz, calma, essa bagunça de São Paulo, e aquele lugar me traz calma, né? Me traz sossego, assim. Então é para lá que sempre que fala, é para lá que a minha mente vai. A Camila talvez saiba onde que é. Por muito tempo, o meu refúgio mental foi Matinhos. Por muito tempo foi porque eu passei um ano sabático da minha vida. Eu tive, não digo sorte, tá? Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Quando veio a pandemia, que estava todo mundo desesperado, não sabia o que ia acontecer, eu passei 9 meses em Matinhos. E ficou essa memória para mim. Então, assim, eu fiz quarentena, tá, meninas? Eu fiz quarentena, era só eu e o Mar, não tinha mais ninguém em Matinhos. Não tinha nenhum curitibano em Matinhos. E por muito tempo, aquele lugar ali foi. A Simone, se ela quiser falar alguma coisa, se ela conseguiu criar esse refúgio mental. Meninas, mais importante, se estiver tudo atrasado, o que você faz? Os exercícios, tá? A leitura, vocês vão fazendo. Um dia que você pega, você vai atualizando a leitura, mas o mais importante é os exercícios. A Simone, se ela quiser compartilhar, se ela conseguiu fazer esse refúgio mental, a Laís. Cada vez que vocês falam um pouquinho, meninos, eu vou conectando como que está o acompanhamento, como que está o crescimento, como está a desenvoltura de vocês no processo. Se não quiser falar também, Simone, tudo bem. Laís, quer comentar? Eu consegui fazer. Eu fiz, só que o meu é na praia. Quando eu fui parar para pensar um lugar que me trazia calma, é a praia aqui perto da minha casa. Ótimo, ótimo, ótimo. Querendo pensar ou qualquer coisa do tipo, eu ia lá, sentava, ficava olhando. Sabe o barulho das ondas? Aquilo na minha mente de um jeito, eu ficava ali horas sem sentir. Aí eu me imaginei lá. O que acontece? O nosso corpo simplesmente reage a coisas externas. Qualquer coisa que tira a gente do nosso equilíbrio, da nossa homeostase, a gente perde o equilíbrio de tudo. Fica insegura, fica com medo, fica angustiada, fica ansiosa, fica deprimida momentaneamente. Esse refúgio mental
é um lugarzinho que você pode se refugiar. É fugir mesmo. Acontecer alguma coisa, foge para esse lugar. Se vocês souberem o tanto que a gente tem a ganhar trabalhando tudo isso na mente, agora a gente está próximo de trabalhar sobre fechar a lacuna. Quem nós somos, quem nós pensamos que somos e quem a gente apresenta para o mundo que nós somos. Esses refúgios mentais vão servir muito para vocês nisso, tá? Lidar com vocês mesmos, porque nós temos a necessidade de sempre estar conectado com coisas externas, sendo que tudo é aqui. Um simples exercício de você ir para um lugar. Lembra que o cérebro não sabe se é verdade ou se é mentira? O nosso corpo reage. Às vezes você não está naquele lugar, mas a sensação de estar naquele lugar passa para o teu corpo. Quem tem síndrome do pânico, quem tem ansiedade, quem fica muito angustiado, fazendo esse exercício muda toda a bioquímica do corpo. Isso aí é um exercício poderoso, isso aí vocês podem levar para a vida. Hora ou outra, se vocês estiverem no trabalho, tá agoniada, tá isso, tá insegura, vá para esse refúgio. Acreditem, muda a bioquímica do nosso corpo. A gente imagina os sentimentos como coisas abstratas, né? Nossa, eu preciso ir na igreja, né? Preciso fazer... Não, muda a química do teu corpo, vai funcionar mais, entendeu? Se você, para tirar da crise, tá? Se você não tirar dessa crise, se você não tirar dessa bagunça bioquímica que tá no teu corpo, você não vai conseguir agir muito, tá? O teu corpo que vai dominar. Então, meninas, agora nós vamos para o exercício dessa semana, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar dele. Vocês conseguiram também observar as fugas mentais de vocês para o futuro e para o passado? Conseguiram falar, opa, aterriza. Conseguiram observar quanto por cento vocês acham que vocês estavam no agora? Eu fiz isso no meu trabalho algumas vezes, assim, eu trabalhando, aí você começa a pensar em outras coisas, assim, aí eu fazia assim, aterriza, Camila, aterriza. Eu consegui fazer umas 3 vezes, assim, mas no meu trabalho mesmo, tá muito longe, pensando em outras coisas, Vê. Vocês já repararam que a gente tem a noção hoje em dia de que o tempo está passando mais rápido? Principalmente os nossos pais, a nossa mãe. Meu Deus, mas o tempo está passando mais rápido. A nossa mãe fala, meu Deus, principalmente as pessoas falam, o mundo vai acabar mesmo. É o fim dos tempos, porque o tempo está passando mais rápido. Não é que o tempo está passando mais rápido, meninas. A nossa noção de tempo está mais rápida. Por quê? Porque a gente fica em vários lugares ao mesmo tempo. A gente não tinha acesso a tantas coisas como nós temos agora. Na época da nossa mãe, ela não ficava em casa e falava com os 4 filhos. Ó, a minha mãe tem eu aqui em Florianópolis, tem a minha irmã na Flórida, tem a minha outra irmã em Rio Verde e só o meu irmão mais novo que fica em casa dando trabalho. Então, ela está nesses 4 lugares ao mesmo tempo. Então, tem várias coisas. Então, isso dá a noção de tempo passando mais rápido. Porque a gente faz viagens para o futuro, para o passado, e a gente não fica aqui no presente. Então, isso traz para a gente a noção de tempo passando mais rápido. Pode falar, Laís. Esse, para mim, foi tranquilo. Porque normalmente eu me vejo muito pensando em tudo que eu tenho para fazer, mas não no que eu estou fazendo no momento. Aí toda hora eu lembrava e parava. Eu voltava a cabeça para o que eu estava fazendo. Por exemplo, eu tô botando meu filho para dormir. Eu não conseguia ficar ali colocando meu filho para dormir. Eu estava pensando na coisa que eu fazendo, na sala para arrumar, não sei o que. Eu falei, não, para. Fica aqui. Bota ele para dormir primeiro. Agora, para mães, quando nossos filhos são pequenos, eles dão muito trabalho. Dá trabalho. E a gente fica constantemente... Eu não sei, Camila, você tem filhos? Não, né? Acho que não, né? Eu tenho uma menininha de 10 anos. Eu olhei ela e falei, gente, mas não é da Camila, não? Eu vi foto de vocês, achei que era sobrinha alguma coisa. E o que acontece? Eu tenho um de 15, tá? Tá namorando, eu tenho Nora. A gente dá tanto trabalho, que a gente foge do presente. A gente sempre fica... Eu, comigo, Adriano, fui assim. Eu ficava imaginando, quando ele crescer, vai ser mais tranquilo. Você fica quase que torcendo pro tempo passar logo, você fica se arrastando. A Laís é nessa situação, eu acho. Você fica rezando, torcendo pro tempo passar logo, entendeu? Sendo que, se você ficar no presente, as coisas vão ficar mais leve. Você está totalmente presente, é onde que você pode mudar isso. A sua fuga já te dá mais cansaço, você tira a energia do agora. Mas nós não vamos falar disso hoje, tá, meninas? A outra questão, deixa eu ver aqui, era essa, voltar pro agora. E a questão de vocês se questionaram se o que vocês gostam é porque vocês gostam mesmo?
ou é influência? Alguém conseguiu identificar alguma coisa? Só não consegui em questão de roupa. Porque eu gosto muito de coisas sem cor. Ironicamente, estou de verde, mas normalmente é preto, cinza, no máximo branco. Mas nada foge disso. Assim, colorido para mim é muito complicado. Então você gosta mesmo. Gosto. Aí eu percebi que Ótimo, não é ótimo. influência. Eu realmente gosto. Eu não consigo olhar uma roupa que não seja preta. Porque eu não sei. Mas Não, mas tudo bem. Se é isso mesmo, tá ótimo. É só pra gente observar se eu gosto disso, eu quero isso ou é influência, tá? É só isso, tá, meninas? Então, bora lá pro conteúdo de hoje. Primeiro, eu quero trazer algumas ressalvas para vocês da chave mestra do capítulo 6, que nós concluímos essa semana. Ela diz que a mente é criativa, mas como garantir esses resultados, essa criação? Nossa mente está criando todas as coisas ao mesmo tempo, todo o tempo. Tudo que você está pensando, você está colocando as forças da natureza em ação para trazer aquilo até vocês. O que acontece muito? O mal do século é ansiedade. A gente fica angustiado, está ansioso com o nosso futuro. Por quê? Porque nós não temos garantia de que nós estamos criando o nosso futuro. Por que que hoje em dia 90% das pessoas têm ansiedade? Porque elas têm a fuga mensal para o futuro e o que mais pesa, qualquer uma de nós que temos aqui, nós não temos garantia do nosso futuro. Por quê? Nós não temos controle daquilo que vai acontecer para a gente. Se eu falar assim para você, Maria, Luciana, eu quero que essas aqui participem, porque eu não estou vendo os rostinhos delas aqui. A Maria, a Simone e a Luciane, olha, se você fizer exatamente isso, você vai ter exatamente esse resultado. Se você soubesse disso, você ia agir diferente. A sua ansiedade ia embora. Se você tivesse garantia, opa, é só você fazer isso e você vai ter isso. Se você tivesse garantia disso, a sua ansiedade ia embora. Porque você teria certeza dos resultados. Então, 90% é isso. Nós não temos certeza dos resultados. E aí, ele traz a chave mestra fala o seguinte: nós temos a energia elétrica. O que você faz com a energia elétrica? Quais são os efeitos da energia elétrica? Quais são os resultados que a energia elétrica traz? A energia elétrica pode trazer frio, a energia elétrica pode trazer calor, a energia elétrica pode trazer uma imagem na sua televisão, pode trazer música, pode te trazer tudo o que você imaginar. O que depende tudo isso que a energia elétrica produz? O mecanismo. Como que ela está sendo utilizada? Os nossos pensamentos podem trazer tudo para a nossa vida, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E por que nós não ficamos... lá no comecinho a gente falou o seguinte, começou a primeira semana assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então a gente não tem essa quietude, a gente não tem garantia. Por que a gente tem isso? Porque nós não conhecemos, primeiro, o nosso mecanismo de como funciona o nosso pensamento, o nosso sentimento, por que a gente age assim. E esses são os nossos mecanismos. Tá, tudo começa no pensamento. Mas o que o pensamento está desencadeando em mim? Quem já parou para pensar isso? Pode se contar nos dedos as pessoas que têm esse conhecimento que eu passo para vocês, de que um pensamento desencadeia um sentimento e um sentimento te leva a agir. E o que desencadeia o teu pensamento? A tua programação mental. O que é a tua programação mental? Tudo que você teve acesso até hoje. Isso vai formando o quê? Arquivos na tua mente. Pode se contar nos dedos as pessoas que têm esse conhecimento. Então, elas não sabem o mecanismo que rege tanto elas como o mecanismo que rege a natureza. Nós temos 7 leis que regem o universo. Daqui a pouquinho nós vamos estudar elas. Se eu trouxer tudo para vocês de uma vez, vocês piram e não entendem nada. Que são 7 leis que regem o universo. Quando vocês entendem, opa, a minha mente funciona assim. É assim que funciona. Opa, eu tenho esse padrão de pensamento porque eu tenho essa programação mental. Entendeu? Isso veio da minha mãe, isso veio do meu pai, isso veio do meu ambiente, isso veio disso, daquilo. Então é isso. Então por isso que eu penso, eu sinto e eu ajo assim. Tá, então se eu fizer isso, eu vou fazer o quê? Desprogramar isso. Então agora eu vou gerar um sentimento diferente para o quê? Para ter novos arquivos aqui para me acessar quando eu precisar agir. Isso aí você está entendendo o quê? O seu mecanismo, como que funcionam as coisas.
Beleza. E quando você começa a entender, opa, tem leis universais que regem a Terra. Então, opa, uma das leis é causa e efeito. Plantar para depois colher. Então, quando você entende todas essas coisas, você começa a ter garantias de que se você fizer as coisas de determinada forma, você vai ter determinado resultado. Então, já começa a ter você começa a tirar a ansiedade, por quê? Porque você entende o mecanismo das coisas, você entende como que funciona. Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Vocês vão falando aí, porque às vezes eu dou uma acelerada aqui, pode ficar meio confuso. Nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, como que nós funcionamos. Por quê? Porque nós somos o eu individual. E a gente quer fazer um efeito onde? No universal, que é todo o nosso universo manifesto. É o quê? É impressionar o universal, que é tudo, as forças da natureza, o mundo manifesto, digamos assim, o mundo material. Então a gente tem que entender duas coisas. Como que eu funciono? Como que o mundo material funciona. Por que isso existe? Um avião, ele levanta e ele pousa. A gravidade não deixa de existir. Ele consegue fazer isso porque ele entende as leis da mecânica do avião e as leis da Terra, que é onde o avião está voando. Mesmo assim, somos nós. Nós precisamos entender as leis que regem a nossa vida, como que nós funcionamos, o nosso mecanismo, entendeu? Por que eu estou agindo assim? Por que eu penso assim? Por que eu sinto isso? Por que eu não consigo fazer isso? Você primeiro precisa entender isso. Depois, como que funciona esse universo, o meu ambiente, isso aqui que eu estou inserido. Eu vou adiantar para vocês. Vocês podem começar a pesquisar sobre isso, tá, meninas? Leis herméticas, hermetismo, são 7 leis. Elas regem o universo nos três planos. No plano físico, plano mental e plano espiritual. Então, essas leis, a gente acha assim que, é bonitinho só isso, não. Essas leis, elas são desde muito tempo, lá da época dos egípcios, tá? A Bíblia Sagrada tem influência do hermetismo, tá? Ninguém fala isso, mas várias coisas que foram ditas no Antigo Testamento já tem registros de escrita disso de muito antes da escrita da Bíblia. Então, assim, sofreu influência, e essas 7 leis rege o universo no plano físico, mental e espiritual. Uma delas é causa e efeito. Produzir as causas geram os efeitos. Se fulano fez isso e deu certo, se eu fizer também vai dar certo. Mesmas causas, mesmos efeitos. E outra coisa, as causas precedem os efeitos. É a mesma coisa que diz na Bíblia, plantar e colher. Lei da semeadura. Não adianta você querer colher antes de plantar. Vai dar ruim. Vai dar alguma coisa errada aí, entendeu, pessoal? Então, a gente entendendo isso, a gente começa a tirar um pouco a ansiedade. Então, tem todo um mecanismo. Por exemplo, se você quer que seu quarto refresca, você vai colocar um ar-condicionado. Por quê? Porque você sabe que esse mecanismo transforma a energia elétrica em frio. Você quer que ele esquenta, vai colocar um aquecedor. Já tem até ar-condicionado que faz os dois, né? Eu tenho minhas dúvidas que funciona muito, sabe? Mas o que acontece? Entendendo o mecanismo, entendendo como que funciona o ambiente, você começa a perder essa ansiedade. Por quê? Porque você tem confiança. É isso que eu costumo chamar de fé científica. É você entender as coisas. Porque você falar assim, é porque Deus quis, é porque você tem que... Não. Por que é assim? Vamos entender as coisas? Vamos a fundo? Vocês já sabem que fé é a imaginação de vocês, né, meninas? Vocês já têm isso bem claro na mente de vocês, né? Toda a Bíblia, tudo que as pessoas falam de fé, pode escrever aí, fé igual imaginação. A fé é o mesmo que imaginação. O dia que eu, Adriana, peguei todo o meu estudo, tudo que eu já tinha estudado na vida, gente, a fé é imaginação. Gente, eu passei assim, uma semana sem acreditar. Como é que eu não entendi isso? Como é que ninguém me falou isso? A fé é igual à imaginação. E assim, eu demorei muito tempo para entender isso. E aí, um certo dia, eu estava vendo uma palestra do Pablo Marçal, não sei se vocês conhecem, né? Acho que alguns de vocês devem conhecer o Pablo Marçal. E ele falou assim, gente, fé é imaginação. Eu falei, não vou xingar, né, menina? Ele sabia e não falou. Como assim? Ele já sabia isso há muito tempo e ele não falou, gente. Quando você entende que a sua fé é a sua imaginação, as coisas começam a mudar. Por quê? Tem que ter uma fé inabalável. O que é a fé inabalável? É manter na sua imaginação a figura, a imagem daquilo que você quer realizar.
Isso é ter uma fé inabalável. E como que a gente faz isso? Manter essa imagem na sua mente. Tá tudo contrário com o que você quer realizar. Como que você mantém uma fé inabalável? Mantendo o foco, o pensamento naquilo que você quer realizar. É por isso que a Tia Dri toda semana traz aqui um trabalho mental para vocês. Sem controle mental, sem foco, sem imaginação controlada, não tem como trabalhar tudo isso na nossa vida. Não tem como. Então, semaninha por semaninha, a gente vai crescendo, vai melhorando essas coisas. Deixa eu ver aqui. Tudo que você deseja vivenciar, ser e ter, primeiro deve ter o seu correspondente na imagem no cérebro. Tudo que você quer ter, ser e vivenciar, primeiro deve existir aonde? Na tua mente. Qualquer coisa que seja. Se você consegue imaginar, você consegue realizar. Então, o que acontece? Esse capítulo da chave mestra fala muito que tudo que você quer realizar, você precisa conseguir manter o foco naquilo. E ele até fala, você quer isso? Mantenha 10 minutos de pensamento concentrado, foco naquilo. Se você fizer o exercício, quanto tempo eu consigo pensar nisso? Você não consegue pensar muita coisa. Por exemplo, eu quero o carro tal. Então eu vou concentrar, vou fechar meus olhos e vou focar 10 minutos pensando nesse carro. Eu vou começar eu dirigindo o carro, eu fazendo isso, eu vou começar a ver a cor do carro. Você vai ver, começa a cronometrar. Não dá 1 minuto, você começa a passar na rua, aí tem um buraco, você já desceu do carro, você já focou no menino atravessando a rua, passa um pato, mas naquilo mesmo a sua mente não foca. E, o que ela está indo? Mas é isso, meninas, o nosso foco ele é disperso, a nossa mente ela é dispersa. Então, se você começar a trabalhar isso, você vai perder o foco. Dri, para que serve isso? Para você não desistir. Apesar dos pesares, você vai manter a tua mente direcionada para aquilo que você quer realizar. E esse era o exercício, tentar por 10 minutos permanecer olhando para aquilo que você quer. Você vai ver que de 30 em 30 segundos a sua mente vai dispersar. A partir de um determinado tempo que você vai exercitando, que você vai controlando isso aí, vai aumentando. E o exercício dessa semana era para você dar foto. Você pegar uma foto, observar tudo aquilo ali e replicar ela na tua mente. Quero saber se alguém de vocês conseguiu fazer com a foto impressa. Conseguiu fazer, como que foi a experiência, qual que foi o sentimento, qual que foi a sensação de fazer esse exercício da foto. Eu não fiz esse, Dri. Meninas, façam o exercício, peguem uma foto, façam isso e repliquem essa foto. É uma imagem mental. Pegar a foto, olhar todos os detalhes e ver ela, você vai ver que você imagina as coisas não como elas realmente são, tá? Você puxa muito mais pro teu sentimento, pro teu emocional, do que como realmente é. Faz esse exercício vai dizer muito do teu foco, tá? E da tua noção de realidade. A gente imagina as coisas, pensa nas coisas, cria as coisas na nossa mente, muito mais voltado para o que nós sentimos do que como as coisas realmente são. Certinho? E essa semana vai ter mais um exercíciozinho da chave mestre, tá? E vamos para o capítulo 7. E agora o mais importante dessa semana, eu não sei se vocês conseguiram, espero que sim, né? O capítulo 5 do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. É um dos capítulos mais... Agora só vai melhorando, tá? O Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Que fala do modo sobrevivência e do modo criativo. O modo sobrevivência e o modo criação. Esse capítulo, meninas, se vocês entenderem ele, vocês já mudam a realidade de vocês. Por que é tão difícil acessar o modo criativo? Lembra que semana passada a gente estava falando que para a gente acessar o modo criativo, nada mais é do que como um pintor que pinta um quadro famoso, alguém que cria uma música. Esse modo criativo não é só para isso. É para criar as coisas que a gente quer na nossa realidade. O carro que você quer, a viagem que você quer, é algo que está na sua mente e você precisa trazer aqui para o plano físico. Não tem nada de diferente de uma música, não tem nada de diferente do que uma pintura, entendeu? Todas essas coisas existem aqui.
e você precisa trazê-las para cá. Então, você precisa ter cada vez mais acesso ao modo criativo. E por que que nós não conseguimos acessar esse modo criativo? Esse modo criativo, a gente sabe que a gente acessa ideias, a gente acessa tudo que você imaginar. Tudo que você precisa, você consegue acessar nesse modo criativo. Nós não estamos acessando isso ainda. Daqui a pouquinho nós vamos começar a fazer a semana 1, 2, 3 e 4 da reprogramação mental e de toda a meditação para a gente fazer tudo isso. Mas vocês vão ver que nós não temos esses momentos. A gente não consegue desligar do corpo, do ambiente e do tempo. Mesmo, por exemplo, às vezes você está fazendo um trabalho, ouvindo uma música, fazendo alguma coisa, você teria que acessar esse modo criativo. E nós não acessamos isso. Pode contar nos dedos as vezes que você teve isso. Muitas pessoas conseguem acessar esse modo criativo quando estão em reuniões de igreja, quando estão em momentos de oração, em todas essas coisas. Elas conseguem acessar esse modo criativo. Então, a oração tem esse efeito sobre as pessoas. Por quê? Porque ela desliga do corpo, ela desliga do tempo e ela desliga do ambiente dela. Elas esquecem onde elas estão, elas esquecem quem elas são e elas esquecem quanto tempo está se passando. Quando estão em momentos de louvor em igreja, as pessoas se entregam, têm uma entrega tão grande, é tanto acesso ao plano espiritual, ao mundo invisível, que elas perdem essa noção. Então, pessoas precisam ir ali na igreja, cria essa rotina, por quê? Elas acessam o modo criativo. Tá? Isso aí a ciência chama de modo criativo. Elas acessam esse modo no momento de louvor. Tem coisa mais maravilhosa, gente, do que ir num culto e ter um ministério de louvor antes de começar o culto. A gente se perde naquilo ali, é algo assim muito emocionante, acessa memórias, acessa emoções, parece que faz uma limpeza dentro da gente. Por quê? Aquilo ali dá acesso ao modo criativo. A gente desliga. Aquilo ali prepara a gente quase que para uma reprogramação mental, tá, meninas? Nós ainda vamos estudar isso aqui um pouquinho mais adiante. E o livro explicou bem claramente como que funciona esse modo sobrevivência. Nós temos esse mecanismo que tem um perigo, o que você se prepara? Bater ou correr. Ou eu vou ter que enfrentar esse perigo, vou ter que brigar mesmo, ou eu vou ter que correr. Ele dá o exemplo de um coelho, de um bichinho do mato. Escutou um barulho, vai toda aquela descarga de hormônio, o bichinho correr ou bater, enfrentar aquilo ali. É uma questão de sobrevivência. E nós temos isso por muito tempo, isso serviu, porque veio de toda a nossa evolução. Mas agora isso não serve mais. E qual que é a diferença do bichinho? Passou 15 minutos, 20 minutos no máximo, ele desliga esse modo sobrevivência, tá? E a gente não desliga o nosso modo sobrevivência. Não desliga. E quando a gente está com o modo sobrevivência ligado, a gente presta atenção só em 3 coisas. Proteger meu corpo. Quanto tempo eu ainda tenho? Quanto tempo eu vou precisar para fugir desse problema, tá? E meu ambiente. Será que isso aqui é seguro? Quanto mais no modo sobrevivência, mais a gente conecta aqui com a matéria. E quando a gente estuda... e a diferença é que o coelhinho passou 15, 20 minutos, ele desliga esse modo, é automático. E a gente não desliga. O coelhinho, quando passou aquilo ali, que o corpo dele voltou ao normal, ele não fica pensando, será que o leão vai aparecer de novo? Será que ele tá lá mesmo? Ele não fica pensando nisso. Agora a gente fica pensando, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? A gente aciona esse modo sobrevivência só com os nossos pensamentos, tá? Tanto memórias, quanto fantasiando problemas que podem ou não acontecer. Tudo isso coloca o nosso corpo em modo sobrevivência. E qual que é o mal do modo sobrevivência? Ele desencadeia um estresse. Ele tira o nosso corpo do equilíbrio. O que acontece com isso? A gente não desativa esse modo sobrevivência. Quando está quase passando, você vai lá, mas eu não vou esquecer daquilo que o chefe me fez. Eu não vou esquecer daquilo que a fulana me falou. Nossa, mas eu não vou esquecer daquilo. Você acessa esse modo sobrevivência constantemente e você não desliga. E isso aí causa um dano muito grande para o teu corpo. Tratando-se de termos físicos, tá? Termos físicos. Quem hoje em dia é saudável? Nós não temos pessoas saudáveis. Por quê? Porque esse modo sobrevivência, que é o estresse constante, ele desliga o teu sistema imunológico, ele desliga a tua mente.
E o que acontece? Você fica em estresse contínuo. Os médicos já estão estudando isso. A primeira coisa que você vai no médico, você começa a falar de todos os seus problemas, a pergunta, como é que tá o teu estresse? Como é que tá a tua rotina? Só que a diferença é que ele não trabalha o teu psicológico, né? Ele passa uma fluoxetina, passa um Rivotrilzinho para você dormir, passa um remédio mais ou menos, mas você não resolve. O que está ativando esse modo de sobrevivência não está resolvido, tá? Você fica medicado, você fica anestesiado e não resolveu o problema que precisava ser resolvido. Então tá, o que acontece? Em termos físicos, desliga a tua mente, você não raciocina direito e desliga o teu sistema imunológico. O teu corpo não aguenta, porque aquilo ali era para durar 15, 20 minutos. É bater ou fugir. Para que serve isso hoje em dia? Teu filho caiu na piscina. Você cria força, é um perigo. Você vai bater ou fugir, você precisa de força de onde não tem para pegar aquele menino. É ou não é isso? Aí você vai precisar. Para isso precisa. Agora, no seu dia a dia, você ficar acessando memórias, acessando problemas, indo para o futuro, imaginando coisas que não tem e ativando o modo sobrevivência, sobrecarrega teu corpo, teu sistema imunológico não consegue, não dá conta. Teu sistema imunológico fica fraco. O que acontece? Você vive gripado, toda doença que acontece você pega, entendeu? Acreditem ou não, tá? O que acontece? O coronavírus passou um medo para todo mundo. E quando você tem medo, o teu sistema imunológico baixa. O teu sistema imunológico enfraquece muito quando você sente medo. Muitas pessoas pegaram o coronavírus simplesmente por medo. Liga a televisão, tá todo mundo ali falando aquela coisa, a pessoa fica com medo, o sistema imunológico baixa. Eu conheço muita gente que nem saiu de casa para nada e pegou o coronavírus. Eu, Adriana, morei em 3 estados durante a pandemia e não peguei coronavírus, entendeu? A minha filhinha, quando ia no aeroporto, ela estava com 2 aninhos, eu falava, Duda, não pode encostar nas coisas. Ela não é que ela não encostava, ela põe a mão e a língua. A hora que eu piscava o olho, estava criança. Você sabe como é que é criança? Lambendo um corrimão de aeroporto. E assim, por quê? A pessoa que está com medo, acreditem, tá? A pessoa que está com medo, desencadeia o modo de sobrevivência, o sistema imunológico dela baixa. Então, pense nisso, meninas. O que é o mal de estar sempre com esse medo, sempre com essa angústia, sempre com esse modo de sobrevivência ativado? Meu corpo vai ficar fraco. Qualquer doença que passar, eu vou ativar. E o que acontece falando em termos de criar a realidade que a gente quer, tá? A gente se torna o quê? Mais matéria. Toda a energia que estava na tua mente, coisas do alto, vem para o corpo. Porque você precisa de uma energia a mais para enfrentar ou fugir desse perigo. Então, o que acontece? Você precisa de uma frequência mais baixa, uma frequência mais densa. Eu acho que eu não mandei para vocês ainda a escala de frequências, tá? O que acontece? Baixa frequência são matérias mais densas, tá? Então, por exemplo, até na escala, quando a gente vai estudar a matéria das coisas, tem coisas mais densas, mais pesadas, menos pesadas. O que acontece? Os sentimentos têm frequência, tá? E quando a gente está nesse modo de sobrevivência, a nossa frequência fica mais baixa, mais matéria. Quanto mais densa a frequência, mais matéria, mais plano físico, menos espiritual. Então, quando a gente está no modo de sobrevivência, a gente fica totalmente conectado aqui no plano físico. A gente não consegue acessar o plano espiritual. E o modo criativo é espiritual. Por isso, nós não conseguimos acessar o modo criativo. Quanto mais rápida a frequência, mais espiritual. Então, o modo sobrevivência abaixa a nossa frequência. O que a gente vai sentir? Medo, ansiedade, angústia, raiva, história com todo mundo, todo motivo para você ficar estressada, entendeu? Então, o que nós precisamos fazer primeiro? É desativar o modo sobrevivência. O viver no modo sobrevivência é o maior motivo pelo qual nós não conseguimos transcender os 3 grandes. Repetindo os 3 grandes. Eu, meu ambiente e o tempo. E para acessar a nossa nova realidade, as coisas que a gente quer na vida, nós precisamos esquecer quem nós somos, nós precisamos esquecer o nosso ambiente, e nós precisamos esquecer o tempo, perder a noção do tempo. É isso que eu tenho certeza, tá, gente? Porque pode até falar que eu sou louca, eu não acredito que Jesus é essa pessoa que todo mundo fala hoje de igreja que mais critica, mais julga do que ajuda as pessoas. Quando ele falava, é necessário nascer de novo, mas não em carne, em espírito,
era algo relacionado a isso. Era algo que você precisa ter uma conversão. O que é uma conversão? Você está indo nessa direção. Quando você faz uma conversão, opa, agora eu vou nessa direção. Esse nascer de novo é mudar o teu comportamento, é mudar a tua personalidade. Fazendo isso, você vai ter o quê? Novos resultados. E o que acontece? Quanto mais no modo sobrevivência, mais conectado a tua personalidade vai estar com as coisas físicas. E mais apego você tem a isso. Já reparou quanto apego nós temos? Nós ditamos que nós somos, quem nós somos? A gente conecta com o quê? Com o nosso carro, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com o nosso corpo, com as nossas roupas. A gente conecta muito o eu com essas coisas. E acreditem, meninas, isso para mim era algo quase impossível de entender. A gente não tem as coisas que a gente quer porque nós somos apegados a isso. Você é apegado nas coisas que você tem e você às vezes não quer evoluir por isso. Esse é um apego do quê? Do modo sobrevivência. Você está todo o tempo pensando nisso. E para você ter algo maior, você precisa do quê? Desprender disso que você tem agora. Tanto do teu corpo, quanto do que você tem, quanto do teu ambiente, quanto do tempo, de tudo. Precisa desprender de tudo isso. É necessário nascer de novo. O que acontece? É muito conectado também pessoas, tá, meninas? A gente precisa esquecer de pessoas, a gente precisa esquecer de lugares, a gente precisa esquecer de várias coisas para a gente poder criar a nossa realidade. Dri, mas por que isso? Isso é maldoso. Como assim esquecer de pessoas? Às vezes você tem alguma pessoa que só de você lembrar dessa pessoa, ela desencadeia todas essas memórias, todas essas coisas na tua vida. E aí você tá lutando para entrar em equilíbrio, você vê aquela pessoa, você acessa o modo sobrevivência. Ativou o modo sobrevivência? Adeus, modo criativo. E eu sempre digo isso para as meninas. Semana passada eu concluí mais uma turma de acompanhamento, né? E aí eu falei com uma das meninas e ela colocou a irmã dela no frio. A irmã dela estava depressiva e ela falou assim para a irmã dela: você entra na turma da Adri que vai te fazer bem. Aí tá, beleza. Aí ela, não, mas eu vou com você. E aí a irmã dela ouve assim, tá deslanchando, tá maravilhosa. E ela falou assim, com os olhos cheios de água na conclusão da turma dela, eu mandei a minha irmã vir, achando que ela tinha problema, mas a verdade, quem tinha problema era eu. Eu é quem mais precisava disso. A minha irmã resolveu toda a vida dela, tá deslanchando aí. Só que eu descobri aquilo que você sempre me fala. É impossível a gente se curar no mesmo lugar que a gente adoeceu. E pessoas que às vezes nos fazem mal, até haver uma cura, a gente precisa se afastar. Porque você tá ali lutando, trabalhando. Às vezes você tem problema com a tua mãe. Não é errado você se afastar até você resolver os seus problemas. Não é. Um doente não cura outro e é impossível você se curar no mesmo ambiente que te adoeceu. Então, às vezes, algumas pessoas te remetem a isso. Às vezes, o teu chefe te faz perder o sério, sair do sério. Às vezes é o teu chefe, às vezes é o teu marido, não importa quem. Mas você precisa se afastar até você ficar forte. Você não pode continuar em contato com o vírus até você ficar bem. Às vezes é uma amiga. Já tive várias amigas que mais me deixavam para baixo do que para cima. Às vezes, agora é algo muito sério que eu vou falar para vocês. Instagram, TikTok, não é vida real. Isso aí acaba com a gente. Isso acaba com a gente. Às vezes você está aí lutando, trabalhando, malhando, comendo o máximo. Você está assim, caralho, minha semana foi perfeita. Eu perdi 200 gramas, eu me alimentei bem. E agora eu tenho 50 reais na conta. Eu tenho 50 reais na conta. Você entra no TikTok, as pessoas estão viajando, ninguém está trabalhando. O menino, aí você vê uma caixinha de perguntas assim, você já perdeu a paciência com o teu filho? Não, eu nunca perdi a paciência com o meu filho, eu acho isso tão desumano, a pessoa tem 2 babá, tá? 2 de dia e 2 à noite, tá, gente? E aquilo ali deixa você muito fora da realidade, aquilo ali te dá um sentimento, eu não sou nada, eu não sou nada. E aquilo ali, o que aquilo ali faz com você? Te coloca no modo sobrevivência. Colocou no modo sobrevivência, adoece teu corpo, se desconecta do alto. Isso é fato, meninas. Então, às vezes, você selecionar as pessoas que você está seguindo vai te fazer um bem danado. Pode ser a prima. Às vezes, você vê aquilo ali, cara, você tem um sentimento ruim. Às vezes é sua irmã, mas você vê aquilo ali não é legal. Afasta e tá tudo bem. Você vai precisar soltar pessoas nesse percurso. E são muitas. Da mesma forma que você solta pessoas,
você se conecta a novas pessoas. Vai aparecer pessoas que você fala assim, meu Deus, onde essa pessoa estava? Onde estava esse ser iluminado? Por quê? Porque você muda sua frequência. Semelhante atrai semelhante. Você vai se conectando a novas pessoas. Então, observem isso aí, tá, meninas? Que essas pessoas ativam o seu modo sobrevivências. Continuando de cá. Então, o que acontece? Por que quando a gente tenta mudar é tão difícil? Porque, primeiro, a gente acessa muito o modo sobrevivência e fica mais matéria. E mais. Lembra semana passada que algumas semanas atrás, que a gente falou que nós somos viciados nas reações bioquímicas que o nosso corpo faz. Algumas pessoas são muito conectadas com relacionamentos que causam sofrimento. E não é só relacionamento com o marido, com o namorado. Não, às vezes com a mãe. Você tem um relacionamento com a tua mãe, mas você precisa manter ela perto, precisa manter aquilo. Por quê? Porque toda aquela angústia, tudo aquilo ali que causa em você, te dá uma reação de bioquímicos, de hormônios, de tudo aquilo ali no teu corpo, e você está acostumado com aquilo ali. Para o teu corpo, aquilo já é normal. Viver ativando esse modo de sobrevivência e tudo isso no teu corpo já é normal. Então, para você sair disso aí, gente, é a mesma coisa de você sair, parar de comer açúcar, parar de beber cerveja, parar de usar droga. O teu corpo vai ter crise de abstinência. Vai ter crise. As pessoas podem falar que não, o açúcar é viciante, tá? O açúcar, sentimentos negativos é pior do que o açúcar. Primeiro, para mim, vem sentimentos negativos, depois vem o açúcar. Para mim, foi muito mais fácil vencer o vitimismo, tá? Foi muito mais fácil vencer a minha crise de domingo, porque eu tinha a crise depressiva de domingo. Domingo, para mim, era deprimente, tá, gente? Eu tinha que ter uma crise, eu tinha que fazer um caos na vida do meu marido no domingo, tá? E isso foi muito mais difícil do que o açúcar. Diga, Gi. Foi interessante eu entender isso, né? Que o seu corpo, lendo que, assim, o seu corpo, ele tá acostumado com aquilo. E aí o teu cérebro fala assim, peraí, ela sempre fez isso, ela não tá fazendo agora, alguma coisa tá errada, e vai provocar. E era engraçado, eu sou muito estressadinha, né? E às vezes não acontecia nada. E eu fazia um reboliço aqui em casa. E era uma briga. Todo dia tinha alguma coisa. E meu marido virava pra mim e falava assim, mas, não acredito que você tá brigando. Não, porque... E tinha hora que parava pra pensar, falava, gente, não tem motivo, não precisava. E hoje eu entendo o porquê que era isso. Não tinha motivo. Sei lá, ele passou e, sei lá, passou a mão no meu cabelo. Nossa, já era um motivo que passou a mão no meu cabelo. Ele, nossa, mas eu sou, não, mas porque você não quer, você sabe que eu não gosto, porque... E é engraçado isso, né, Dri? Você falar que a gente pensa que essa parte do sentimento, que não é físico, e é. E aí você começa a pensar que é verdade, as coisas, elas vão se juntando e tal, e eu achei muito interessante essa parte. O teu cérebro é vicioso mesmo. Ela não tá, então eu vou produzir sozinho. Não, porque ela tá acostumada com isso aqui, então eu vou dar essa dose dela, né, de hoje. Preciso. E eu achei muito, muito interessante isso, e tá explicado. Então hoje eu tento me controlar mais. Ontem aconteceu uma situação aqui em casa, e aí eu não tava assim, eu não aterrizo, mas tava assim, calma, não vai brigar, não é motivo, sossega, controla, e sabe, por dentro, e meu marido já tava assim, e eu tentando segurar também, porque eu já ia explodir, já ia causar uma bela de uma briga, e não teve essa briga, graças a Deus, que é bem legal isso. Que bom que eu vou conseguir me desvencilhar. Tinha hora que eu falava, nossa, como eu sou insuportável, gente, do nada eu arranjo uma confusão, pra que isso? Então, poder viver sem isso, como é libertador. É muito bom. Gente, é muito. Principalmente nós mulheres, que tem a mania de olhar pra cara do... Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Você olha pra cara do marido e fala, hoje a gente vai brigar. Do nada. Né? Que bom que não sou só eu. Meu cunhado olha pra mim e fala assim, nossa, você é muito chata, você é chata. E aí você começa a pensar que você realmente, nossa, eu sou chata, eu sou uma pessoa insuportável, eu sou uma pessoa que não dá pra conviver. E é ruim, né, Dri? Até você não ter essa consciência, você não ter esse controle, você se torna mesmo essa pessoa. Só as sensações que isso causa no teu corpo. Eu vou contar pra vocês que eu gosto de dar um exemplo na minha vida que às vezes vocês se identificam. A minha mãe, mas meu pai, já se divorciaram algumas vezes, só que eles nunca saíram da mesma casa, tá? Sabe assim, parece que a gente não consegue viver na paz.
Então, toda vez que tem aquele choque, aquela sensação de separação, aquilo ali faz a gente se sentir vivo. Daquele choque, aquela reação no teu corpo. Aí minha mãe, pegava o carro, ia pra minha casa, no meio do caminho voltava, meu pai saía, mas não, reunia a família para falar que ia separar, só que eles só precisavam daquelas emoções. E aí eu comecei a repetir isso. Aí eu comecei a observar, cara, eu tô brigando com o Vinícius, eu tô com só pra sentir isso. Então tá, primeiro eu vou desconectar disso, depois eu vou começar outra coisa. Eu preciso dar trabalho pro meu marido, né? Não pode parar de dar trabalho, né? Eu falei, não, então tá bom. Quando eu quiser sentir uma emoção, sentir, porque às vezes a gente quer uma atenção, quer sentir que a gente é amada, então a gente cria todo um fuzuê pra ter toda aquela emoção. E eu falo, eu vou dar trabalho pra ele querendo uma viagem, né? Agora quando eu penso, agora eu quero uma viagem, amor. Mas brincadeiras à parte, eu copiei muito isso da minha mãe. Primeiro que eu via ela, sabe que aquilo ali era normal. E aí depois eu vi o que acontece. Nessa situação que eu ficava brigada, que eu fazia o caos, o coração da gente acelera, gente. Repara, o coração acelera. Tudo que acelera o coração vicia. E agora eu vou falar o pior para vocês. Eu descobri que é por isso que o CrossFit vicia, tá, gente? Não façam CrossFit, tá? Acelera o coração. O tal do CrossFit acelera o coração, você vicia no CrossFit. E mesmo assim são as brigas de casais, é a insegurança que a gente tem. Por que tem tanta mulher com tanto relacionamento inseguro? Na hora da briga, na hora que a mulher putricando no celular do marido. Quando você pega aquilo ali, você fala, eu vou achar, teu coração acelera. Essa acelerada do teu coração é descarga de hormônios. Isso é o que vicia você nisso, tá? Isso é o que vicia. É isso que faz a gente ir lá e cutucar o marido pra arrumar uma briga. É isso que a gente vê o menino quietinho lá no sofá, gente, e já fala, ai, menino, não sei o quê, já dá um grito com o menino, e já vira aquela briga. É o acelerado do coração. Esse acelerado do coração é descarga de hormônios. Então a gente pode acelerar, a gente precisa acelerar o nosso coração, mas vamos acelerar isso com as coisas certas. Com exercício físico, com surpresas boas. Vamos ter que mudar isso aí. Vamos ter que mudar. O que acontece, meninas? Exatamente isso, Gi. Você caiu na real, você entendeu por que você faz isso, você vai desmemorizar a esposa surtada, você vai desmemorizar a mãe surtada, porque tudo isso que a gente sente, em algum momento a gente memorizou isso aí, e o seu corpo precisa disso, e o seu corpo aceita isso como normal. Primeiro, a gente precisa limpar a casa. Não tem como. É limpar a casa. Tudo isso que nós estamos fazendo até agora é limpar o território. Não adianta eu falar de vocês, de manifestar coisas, de meditação, de todas as coisas que nós vamos fazer antes de fazer essa limpeza. Primeiro, você precisa limpar a casa. Você não coloca móveis novos numa casa que está toda entulhada, está toda bagunçada. Primeiro, a gente precisa limpar a casa e fazer a cura emocional. Se o sentido da vida é sentir, é o teu sentimento que vai atraindo tudo, é o teu sentimento que ativa o modo de sobrevivência. Se você não fizer esse equilíbrio, você não consegue atrair as coisas para a tua vida, você não consegue mudar a tua realidade, não consegue nada. Então, o que acontece? Nós vamos criar um novo eu, uma nova personalidade, novos pensamentos, novos sentimentos e novas ações na nossa vida. Então, cada vez mais, vocês vão entender isso. É por isso que eu agi assim. É por isso que eu sentia isso. Vocês vão ter essas coisas e vocês vão fazer o quê? Vão começar a escolher. Eu quero pensar isso, eu quero sentir isso, eu quero agir assim. E é isso, você vai escolher que você vai plantar. Lembra? Pensamentos que geram sentimentos que nos levam a agir e as nossas ações, por fim, geram os nossos resultados. Não adianta. Até para ganhar na Mega Sena, você vai precisar jogar. Tudo precisa de uma ação. Nós estamos no plano físico. Se as coisas que a gente quer no plano físico, vai precisar agir no plano físico também. E é isso, meninas. Alguma dúvida, alguma consideração? Nós agora, deixa eu conferir aqui. Só um minutinho aqui. Nós terminamos para saber quantas semanas está faltando para a gente começar. Nem começou a prática ainda, tá, meninas? 1, 2, 3. Mais 3 semanas, nós vamos começar o processo de meditação. Esse processo de meditação é onde nós vamos desmemorizar as coisas, acessar memórias, perdoar as coisas que a gente fez e visualizar as coisas que a gente quer. Fazer toda essa reprogramação mental e, além de tudo, colocar o novo eu aqui, instalar aqui dentro da gente. É instalar mesmo, tá, gente? É tirar aquilo que você não quer e colocar a nova pessoa. O jeito que você quer pensar, o jeito que você quer agir, o jeito que você quer ser. Então, mais 3 semanas, tá? Nós vamos
começar a prática de tudo isso aí. Semana que vem, nós vamos estudar os 3 cérebros: pensar, fazer e ser. Isso aí também é bacana demais, vão ter vários... Opa, então entendi isso aqui, né? Diga, Camila. Rodri, então quer dizer assim, para me reprogramar não é agora, vai ser a partir dos exercícios, eu não vou Isso. conseguir agora. Não, nós não estamos reprogramando ainda. O que nós estamos fazendo agora? Limpando os sentimentos e entendendo todo o mecanismo, tá? E controlando a mente. Entendeu? Isso aqui é uma introdução para a reprogramação total. Daqui 3 semanas, na 4ª semana, nós vamos começar essa reprogramação. Já adiantar algumas coisinhas para vocês. O que é essa reprogramação, meninas? Vocês vão se desligar do plano físico e vão se conectar com o mundo espiritual, o plano espiritual. E o que acontece? Para fazer isso, vocês precisam ter quietude física, vocês não podem estar no modo sobrevivência, tá? Vocês têm que ter controle mental. Porque senão o cachorro lá, você larga tudo e sai correndo, ver que chegou gente em casa. Não. Exige de vocês concentração, atenção, foco, controle mental. E aí, durante essa meditação, eu vou passar um áudio para vocês, tá? E esse áudio vai dizendo tudo o que vocês precisam fazer, tudo que vocês precisam acessar. Primeiro, vocês vão fazer com o áudio, depois vocês vão fazer sem o áudio. E essa meditação que eu vou passar para vocês é para todo e sempre. Vocês já viram que todos os dias eu posto sinal enviado com sucesso. O dia só começa depois de alinhar pensamentos e sentimentos. A semana que vem nós vamos entender isso, ser e fazer. Depois que você alinha o pensamento com o sentimento, você pensou e sentiu aquilo ali, você consegue agir na direção que você quer. Então nós vamos começar a fazer daqui 3 semanas, na 4ª semana. Vocês podem ficar despreocupadas que eu vou passar o áudio tudinho para vocês, a gente vai acompanhar. 4 semanas, se precisar de mais semanas, a gente vai juntas essa semana, entendeu? E é isso que eu faço até hoje, todos os dias, religiosamente. É isso que me tirou do modo de sobrevivência, é isso que atrai as coisas para minha vida, é isso que fez eu ser a pessoa certa para receber as coisas que eu tenho na minha vida. Porque não adianta, você pode estar no lugar certo, na hora certa. Se você não for a pessoa certa, não vai. Você precisa ser a pessoa certa. Senão, a oportunidade passa e você não recebe isso na tua vida. E aí nós vamos fazer tudo isso certinho. Gente, vocês podem ficar despreocupados, que é algo assim, sobrenatural. É algo muito maravilhoso. Vai melhorar muito o humor de vocês. Vocês vão ficar assim, digo assim, vocês olham para as coisas e falam, não é possível. É um sentimento que vocês não têm noção. Gente, é a vida que às vezes eles nem sabem que existe. Porque vai sair do modo de sobrevivência, essa angústia, esse vício em coisas ruins, e vai acessar vocês com coisas do alto. E junto com isso aí também, a gente vai ter o quê? Relacionamento com Deus, tá? Porque a gente acostuma falar muito com Deus, mas Deus não fala com a gente. É raro, às vezes, que a gente vê Deus falando com a gente. E com essa meditação também, vocês vão começar a ver Deus reorganizando as coisas e mostrando para vocês, olha, é assim, é assado, você está no caminho certo. Nós vamos ter o quê? É isso que eu estou falando para vocês, estou fazendo a coisa certa. Olha aqui o sinal. A gente é acostumado a dizer o seguinte, quando as coisas estão ficando difíceis é para dar certo, né? Não. Quando as coisas estão ficando difíceis, não é para dar certo. Não é, muito pelo contrário, Deus vai te deixando, olha minha filha, você tá indo. A gente costuma chamar isso de retornos quânticos. Nada mais são do que as pistas, como se diz, que Deus vai deixando na tua vida. É as migalhas de ânimo que eu digo, sabe, menina? Você vai deixando, opa, você tá no caminho certo, opa, você tá na direção certa, agora vai, entendeu? É os retornos quânticos. O que é isso? Sincronicidade. Você vai começando a enxergar as coisas todo na tua vida. E isso aí, gente, vocês não têm noção do que é isso. O quanto, assim, eu sou muito feliz, sabe? Porque eu vivo isso dia a dia, e às vezes acontecem as coisas assim, você fica muito feliz, muito bem-humorado, a tua vida muda e você fica assim, assustado. Como que as coisas começam a acontecer na tua vida? E aí você fala, caramba, a mudança foi toda aqui. A mudança foi toda aqui dentro. A mudança foi toda aqui dentro. Vão no caminho, um passinho de cada vez, não se desesperem, porque isso aí vai ser para sempre, vocês vão fazer isso para sempre. E quando a gente terminar essa parte, podem ficar despreocupadas, que nós vamos estudar as leis herméticas, que são as leis que regem o universo. Nós vamos estudar a ciência de ficar rico, que é algo para falar de finanças mesmo, de como fazer dinheiro da nossa vida. Tem os métodos para isso, tá? Então, o que acontece? Que é como que vai plantar a sementinha para colher o dinheiro, a ciência de ficar rico. Nós ainda temos esses 2 estudos aí que vai ser maravilhosos, mas assim, não adianta, meninas, quando a gente não está preparado,
chega aquilo, você ouve e não entende, tá? Como se diz, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento. Muito conhecimento chega na gente, mas a gente não está preparado, a gente não entende aquilo ali. Então, por isso que eu sempre preparo vocês, tudo no seu tempo, tudo devagarzinho. Vamos focar aqui agora em controlar a mente, entender como que está funcionando o mecanismo, que daqui a pouco grandes coisas vão acontecer. Amém, Dri. Então é isso, meninas. Esse foi o nosso 7º encontro. E agora nós vamos iniciar a 7ª semana. Eu vou colocar o conteúdo na plataforma. Às vezes demora um pouquinho, porque eu termino a reunião, aí eu vou colocar o conteúdo na plataforma. Então, já vou sentar aqui, vou baixar esse vídeo, vou colocar mais um videozinho lá para vocês, tá, meninas? E o plannerzinho com o conteúdo da semana, eu sempre coloco para vocês, já vai estar debaixo desse livro. Nunca se esqueçam, abaixo do vídeo da semana, sempre tem um plannerzinho. Ali vocês aterrissam, entendem tudo o que está acontecendo durante a semana, tá? Qualquer coisa, estou perdida, é só baixar ali o plannerzinho. O áudio do livro, vocês podem procurar ali no YouTube, aquele link que eu mandei para vocês, sempre tem os outros embaixo. O áudio do Quebrando o Hábito, tem tudo no YouTube, não tem desculpa. Às vezes você pode pegar o áudio que você entende bastante coisa também. Até ler o PDF, ouvindo o áudio, às vezes você consegue assimilar mais conhecimento, isso ajuda muito, tá, meninas? Certinho? Então é isso, meninas. Agora play na semana de vocês. A semana de vocês só começa depois da nossa reunião, tá? E se preparem, porque agora para frente é cada vez melhor. E faltam 4 semanas para a gente começar a reprogramação em si mesmo, né? Colocar na prática. Ansiosa, mas não daquele jeito negativo, assim, esperando para que chegue, mas assim, de forma tranquila, tá fluindo, tá bom, e eu tô colhendo alguns resultados e tá assim, tá sendo bacana. É legal falar, é um jeito ansioso legal de falar, não sei explicar, mas assim, né? Muito bom. Expectativa. Dri, só uma observação. Essa aula hoje nossa é a aula 6, né? É a semana 7, mas é concluindo a semana 6. É nosso 7º encontro. Eu liberei o conteúdo 6 semana passada, e aí hoje, no 7º encontro, a gente conclui a semana 6, entendeu? Ah, tá. Eu tô no 5, 6, daí eu falei, será que eu perdi? É a semana 6, é o 6º conteúdo. Só que lembra que a nossa primeira semana, a gente não tinha conteúdo? Então, esse é o nosso 7º encontro, meninas. Só que é a semana 6. É sempre assim. É a semana 7, é o nosso 7º encontro, mas é o conteúdo da 6ª semana. É porque a gente tem o primeiro conteúdo, eu dou toda a introdução para vocês, libero o conteúdo, aí na semana 2, a gente revê o conteúdo da semana 1 que eu liberei para vocês. Perfeito, Dri. Entendido? Então é isso, meninos. Qualquer dúvida, pode mandar lá no grupo, tá? A gente conversa, a gente se fala. Quinta-feira eu vou liberar a 4ª sementinha, né? A gente vai falar sobre ansiedade, tá? Se vocês conseguirem participar, ótimo. Se não tem problema, tá, meninas? E se vocês puderem se inscrever, quem não se inscreveu ainda, se inscrever no canal do YouTube, pedir pra mãe, pro pai, pro irmão, pra todo mundo se inscrever, que eu tô aqui na campanha para 1000 inscritos no meu canal do YouTube. Todo mundo se inscrever lá, tá, meninas? Total. Beijos. Play na semana aí e até quinta-feira, meninas. Ó. Tchau. Gente, boa semana. Tchau.